Olá pessoal, nessa aula nós iremos falar um pouco sobre introdução ao Bash Script, ok? Vamos lá então, vou vir aqui com o meu Kali. E basicamente quando a gente trabalha com scripts em Bash, né, tudo que a gente precisa para começar a criar os primeiros scripts é ter um editor de texto, tá? Então você pode escolher o editor de texto que você gosta mais, né? Então, por exemplo, o Nano, VI, ou até editores de texto gráfico, ok? Eu vou estar utilizando o Nano, tá? Mas você pode usar qualquer um que você está mais acostumado, beleza? Então vamos lá, vou criar meu primeiro script, ele vai chamar teste e a extensão desse script vai ser sh, tá? Então sempre extensão para script bash a gente cria .sh, ok? Então criamos o arquivo e aí a primeira linha do arquivo a gente vai colocar bin bash, ok? Então vai ficar ali o cerquilha, né? O joguinho da velha aqui, exclamação, isso aqui é chamado de shebang, tá? E o interpretador aqui, no caso, ele vai entender que é para ele usar o bash como interpretador, tá? Então esse código ele vai ser interpretado pelo bash. Então essa primeira linha indica isso, tá? Então sempre que a gente for criar um script de bash script, a gente vai utilizar essa primeira linha aí, tá? Isso é padrão do bash. Aqui a gente pode criar comentários, né? Então, por exemplo, eu sou um comentário, ok? Então eu posso criar comentários aqui. Eu também posso, por exemplo, utilizar o comando echo para exibir alguma coisa na tela. Olá, seja bem-vindo. E após isso eu posso colocar um comentário aqui também. Echo exibe na tela. Um exemplo, né? Então, o comentário ele não é interpretado pelo programa, né? O comentário só serve aqui para você fazer comentários no seu programa e quando você está criando um script ou tem umas coisas mais cabulosas ali, você pode ir colocando comentário para tornar isso um pouco mais legível, ok? Então aqui nesse teste, nesse programa aqui, a gente colocou um comentário aqui na linha de cima e colocou um na frente do nosso comando echo, que o comando echo geralmente é utilizado para ele printar alguma coisa na tela, né? Para ele mostrar esse texto que a gente está digitando aí. Eu vou salvar então esse script e para que ele funcione a gente precisa dar permissão de execução para ele. Então a gente utiliza chmod mais x teste.sh, ok? E aí para executar ele, ponto barra aqui, teste.sh. Quando a gente faz isso, olá, seja bem-vindo. Ele executou, pode ver que ele não interpretou os comentários, ok? Então, basicamente, esse é o mais básico aí do Bash Script, ok? Uma coisa interessante que a gente pode fazer é que a gente pode ir montando esse script linha a linha aqui, né? E ele vai executando tudo que a gente está fazendo. Um exemplo disso, a gente pode colocar alguns textos como, por exemplo, data e hora do sistema. E logo em seguida, a gente utilizar o comando date para ele mostrar a data e a hora. Depois a gente pode falar, escrever aqui, quem sou eu? E aí, executar o comando whoami. E aqui, qual é o meu sistema? E aí a gente pode utilizar o name-s-r, por exemplo. Nós podemos fazer dessa seguinte forma. E a hora que executar, ele vai basicamente ir linha a linha aqui e executando a saída aqui do texto que a gente colocou e logo em seguida o comando que nós estamos passando para ele aqui. Vamos salvar. Ponto barra teste. Está aí, ó. Data e hora. Quem sou eu? Sou o root. Qual o meu sistema? Linux 4. Kernel aqui é 4, né? E tá rodando o Kali, ok? Então, basicamente
nós conseguimos executar aí várias coisas dentro do Bash. Então isso aqui é o mais básico aí do Bash, né? Então é interessante a gente entender, ter esses conceitos bem fixados em memória, porque lá na frente a gente vai ver como que ele vai começar a ficar mais útil, né, para o nosso dia a dia em pentest, ok? A gente vai chegar lá ainda. Então, uma coisa que a gente pode fazer em Bash que é bem legal são variáveis. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável aqui com o nome de IP e ela vai armazenar esse seguinte valor, ó, tá? Um endereço de IP. E aí eu quero que ele exiba varrendo o host e aí a minha variável, tá? Então aqui no caso eu estou definindo um valor para essa variável, né? Então variável IP, e definindo esse valor para essa variável IP. E aqui eu coloco uma mensagem, ele vai exibir varrendo o host, e aí no lugar após o host aqui ele vai pegar e ler o conteúdo da variável IP, ok? Vamos fazer um teste. Varrendo o host 192.168.0.1, ok? Mas vocês podem me perguntar, e se eu quiser entrar com um valor aqui, eu não quero fixar um valor para minha variável, eu quero que o usuário digite o valor dessa variável. Nós podemos fazer isso também. Então, por exemplo, echo entre com endereço IP. Okay? E aí eu posso utilizar o read. O read ele vai pegar a entrada do usuário, ele vai ler a entrada do usuário, que o usuário ele vai abrir um terminal, ele vai ficar piscando e pedir para o usuário entrar. O que o usuário digitar ali, ele vai armazenar uma variável. Então posso colocar o nome da variável aqui, quero que a variável se chame IP. E em seguida eu faço o mesmo teste, varrendo host e aí mando ler a variável IP, ok? Vou salvar. Mais uma vez, vou executar. Entro com o endereço IP 192.168.0.1, varrendo o host 192.168.0.1, ok? Então, são exemplos simples que a gente tem para estar demonstrando um pouco de uso de variáveis, ok? Uma outra coisa que a gente consegue fazer ainda trabalhando com variável, por exemplo, podemos colocar aqui, ó, digite sua interface de rede, ok? Vou pôr aqui int de interface. E ao invés de eu exibir alguma coisa na tela, eu quero executar um comando. Então eu quero que ele execute o ifconfig e logo após o ifconfig ele pegue aí o valor da minha variável e execute aí como argumento do ifconfig, ok? Então, se eu executar um ifconfig por padrão, ele mostra que TH0 e a interface de loopback, ok? Então o que eu posso fazer agora com o script, ele pede qual a interface que eu quero ver a ith0. E aí ele exibe somente a ith0, porque tudo que eu fiz aqui foi dar um ifconfig ith0. Tá? Todos esses testes, esses scripts que eu estou mostrando agora, pode parecer um pouco inútil, né? Pô, que perca de tempo, que bobeira, mas é assim que a gente tem que iniciar. A gente tem que iniciar do ponto mais básico mesmo, entender de fato isso aqui, tem que parecer bem fácil mesmo. Vocês têm que replicar esse conteúdo, tá? Para fixar na mente, porque mais ali na frente a gente já vai começar a entrar na parte de Bash para pentesters, tá? E durante o curso todo, vira e mexe, a gente vai estar criando um script aí voltado para Bash. Então não vou poder ficar explicando novamente esses conceitos, tá? Então essa aula serve justamente para isso. Deixa eu ver aqui. Estou com os slides abertos aqui.
depois eu já vou disponibilizar também todos os slides, né? Vocês vão ter as aulas mais os slides disponibilizados. Bom, uma outra coisa que podemos fazer aqui é utilizar também comandos junto com essa variável que a gente está utilizando. Então, por exemplo, digite o endereço, digite o IP, digite o IP. A gente cria uma entrada do usuário digital IP, read IP, ok? Depois vamos executar o comando ping-c1 no IP, ok? Só para explicar o ping, né? Deixa eu abrir um outro terminal aqui. O ping, se nós executarmos ele da forma que ele está aqui, ó, ele vai ficar pingando eternamente, tá? Não vai parar mais de pingar. Não tem limite para ele ficar pingando. Isso no Linux, ok? E aí o "-c" é o contador, então eu posso colocar que eu quero que ele faça só um ping aqui, né? Só um pacote. Ou posso falar para ele que eu quero 3 pacotes. E aí ele envia 3 pacotes. Ok? Então basicamente é isso. Então para o nosso script não ficar rodando aqui eternamente, a gente utiliza a opção "-c1" aqui. Indicando que ele vai enviar apenas um pacote, tá? Para o endereço de IP que for digitado pelo usuário. E tá aí. Ele pediu a entrada do IP, a gente colocou e ele fez o ping aqui certinho. Beleza? Então, esses foram os testes mais básicos do Bash. Vou passar o slide aqui. Vamos falar agora de condições, tá? Agora que a gente entende um pouco sobre como funciona o Bash, como que funciona trabalhar com variáveis dentro do Bash, vamos começar a criar uns programinhas mais interessantes e fazer testes aí de condições, né? Então, no Bash nós podemos utilizar algumas condições, como no caso aí o "-lt", que é less than, menor que, ou "-gt", maior que, "-le", que é menor ou igual, "-ge", que é maior ou igual, "-eq", que é igual, e "-le", que é not equal, que é diferente, tá? Então, existem alguns outros só, o "-z", que é para checar se existe, e tem um monte de condições que a gente pode estar utilizando em Bash, tá? Depois eu vou deixar uma referência aí para que vocês possam consultar, tá? Mas aqui a princípio só para a gente poder entender um pouco como funciona essas condições, né? Vamos lá criar um exemplo na prática. Então, vamos criar um programa agora que ele vai checar se você tem idade suficiente para dirigir, por exemplo. Então, ele vai perguntar a sua idade. Qual a sua idade? Ok? Vai ler a sua idade, read idade, certo? Vai gravar nessa variável. E agora nós faremos uma checagem nessa idade aí que você está digitando. Então, se a variável idade, e aí vem a condição, né? Como eu acabei de explicar, qual condição nós queremos utilizar aqui, né? Então, qual é a idade que a gente consegue já tirar a habilitação, né? Carteira de habilitação, com 18 anos. Então, no caso aqui tem que ser maior ou igual a 18 para conseguir poder dirigir. Se for menor, não dá, né? Então, o maior ou igual é o "-ge", ok? Então, tracinho GE, 18, tá? Then, que significa então, e aqui a ação que é para ele tomar. Então, no caso aqui, você pode dirigir. Else,
Você não pode dirigir. Vamos pôr um não grandão aqui. E aí, no final aqui, a gente usa FI para fechar o if, tá? Então, nós podemos comentar, inclusive essas linhas, né? Checa se a idade é maior ou igual a 18, beleza? Aqui significa, então, executa uma ação, que é essa ação aqui. Se não, executa outra ação. Então, finaliza o if. Beleza? Então, para ficar bem simples aí de entender, nós comentamos o código. Vamos salvar. Ctrl X, Y, Enter. Teste.sh. Qual a minha idade? Tenho 15 anos. Você não pode dirigir. Qual a minha idade? Tenho 35 anos. Você pode dirigir. Qual a minha idade? Tenho 18 anos. Você pode dirigir. Qual a minha idade? Tenho 17 anos. Você não pode dirigir. Certo? Então, uma forma aí muito simples de se trabalhar com condições no Bash, tá? Então isso é bem interessante porque às vezes a gente precisa testar se um arquivo existe, se um diretório existe, ou precisamos fazer uma checagem durante o nosso script. Nós podemos utilizar esse tipo de condição, ok? Uma outra forma que podemos trabalhar com condições, deixa eu apagar aqui, Ctrl K para deletar tudo. No caso aqui porque eu estou usando o Nano, ok? Nós podemos fazer uma checagem também de argumentos, tá? Então, como isso? Se a gente utilizar o sinal aqui o cifrão, né, que geralmente é para a gente indicar as variáveis, nós podemos utilizar o 0 para indicar o nome do programa e usar o 1 para indicar o primeiro argumento que está sendo passado, tá? Então, para quem não sabe o que é argumento, vamos explicar aqui rapidinho. Exemplo. Deixa eu ir aqui no... Opa. Então, eu tenho aqui executando teste.sh. Tá? Então, esse tipo de execução não estou passando nenhum argumento, ok? Então, o cifrão 0 significa o nome do arquivo, tá? Significa isso aqui. Então, se tiver, independente do nome que está aqui, você pode representar ele por cifrão 0, ok? O 1, cifrão 1, significa o primeiro argumento. Então, eu poderia estar passando aqui um endereço de IP já direto, se eu estivesse trabalhando com um argumento, ok? Então, eu posso criar um script que vai receber um argumento já a partir daqui. Poderia passar o argumento porta aqui, que seria o segundo argumento, entendeu? Então, isso aqui é chamado de argumento. Argumento 1, argumento 2, certo? E assim vai. Então, vamos fazer uma checagem aqui no Bash também. Então, se o argumento 1, tá? Se o primeiro argumento ali, ele for igual a nada, então ele vai exibir alguma coisa na tela. Então, por exemplo, curso Pentest profissional. E aí podemos colocar o %0 para indicar o nome do programa e indicar a forma que a gente deve utilizar ele. Um exemplo. Tá? E finalizamos o if aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com argumento e fazendo uma validação. Então, se o programa foi executado sem nenhum argumento, ele vai exibir uma forma de como usa o programa. Tá? Então,
Vamos executar aqui, teste, sem nenhum argumento, ele executa aqui, ó, curso de Pentest profissional, o nome do programa, porque nós passamos o argumento 0 e a forma que a gente deveria executar ele. Então a gente deveria executar exatamente assim para que ele funcionasse, certo? Então também é uma forma aí de uso de condições, tá? Então quando vocês forem criar um programa, é interessante criar esse tipo de validação. Se o seu programa tiver argumentos, né? Então você passa argumentos ali. E como que eu faço para pegar então um argumento que está vindo lá, né? É simples, né? Deixa eu finalizar aqui. Basicamente, nós podemos varrendo, vamos executar um texto aqui. Varrendo host, e aí eu posso colocar aqui o primeiro argumento na porta, segundo argumento, tá? Então, $1 aqui, cifrão 1 significa o primeiro argumento, cifrão 2, segundo argumento, tá? Vou salvar. Vou executar ele sem nada. Ele não exibiu nada, só deixou o espaço ali. Se eu executar com o argumento 926801 e uma porta qualquer, aí sim ele traz a saída certinho. Vai no host tal, na porta tal. Entendeu? Então é uma forma de trabalharmos com argumentos também em Bash. Uma outra coisa interessante que se dá para fazer com Bash são sequências, tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma sequência de 1988 até 2015. E aí ele cria toda essa sequência aí. Quero criar uma sequência de 1 a 10, ele cria essa sequência de 1 a 10. Okay? Então, o comando sec, seguido do mínimo valor até o valor máximo que você quer colocar, ele vai criando. Tá? Uma outra forma que podemos utilizar para criar sequência é através do echo mesmo. Então, por exemplo, 1.3 significa que a gente vai de 1 a 3. Poderia colocar 30, ele vai de 1 a 30. Poderíamos colocar até sequência de letras, de A a Z, e fazer o abecedário aqui, tá? Então, são formas aí que podemos trabalhar com sequências, tá? Então, o comando sec e o comando echo, beleza? Um outro comando interessante que podemos utilizar em Bash, vamos utilizar muito, é o for, tá? O for, você pode ler ele como se fosse enquanto, tá? Então, uma forma de se trabalhar com for, por exemplo, podemos criar uma variável aqui qualquer, então, enquanto for ip in, e aí podemos passar a nossa lista, ela pode ser daquela forma que eu acabei de falar, de 1 a 10 aqui, por exemplo. Tá? Então, enquanto IP em sequência de 1 a 10, no caso, cada uma dessas sequências, ele vai 1, 2, 3, 4, ele vai armazenando isso dentro da variável IP, ok? Então, essa é a primeira parte do for. Então, enquanto ele estiver fazendo isso, né, faça, e aí podemos pedir para ele fazer alguma coisa. Eu quero que ele exiba, então, 192.168.0 ponto, e aí complete com a variável IP, tá? Ponto, vírgula, done, que é feito, tá? Então, basicamente, o comando for, nós podemos dividir ele em 3 partes. Essa primeira parte, que é para ele ler aí uma sequência, ele poderia estar lendo uma word list, ele poderia estar lendo uma lista, ele poderia estar criando essa lista, ele poderia estar fazendo uma sequência da forma que ele está fazendo aqui. O do está mandando fazer alguma coisa, então aí nós executamos a ação que nós queremos, passando a variável aqui no final, tá? Que vai ter o valor de cada uma dessas rodadas do for. E por último, o done, que é feito. Então, essa saída vai resultar basicamente aí em montar uma lista com endereços de IPs, ok? Então, isso já passa a ser um pouco mais interessante para a gente, tá?
Uma outra forma de utilizar o for com sequência, da mesma forma aqui, nós podemos passar comandos. Para isso a gente utiliza o cifrão aqui e o comando que a gente quer utilizar. Por exemplo, cat ou qualquer outro comando. Por exemplo, o sec que a gente acabou de ver, sec 254, por exemplo. Então, eu quero que ele faça uma sequência aqui do 1 ao 254 e grave na variável IP, tá? Então, faça o que é para ele fazer depois disso. Faça um echo, mesma coisa, 192, 168, um endereço IP, e aí completa com a minha sequência da lista, tá? Done. E basicamente ele faz a mesma coisa que o primeiro comando, tá? Então é uma dica aí que eu deixo. Nós podemos utilizar isso também aqui dentro, normalmente, tá? For, IP, in, e aí passar, se vamos utilizar a lista, tá? Da mesma forma, podemos fazer assim. Colocar um endereço de IP aqui, completa com a nossa variável, done. Ele gerou a mesma lista, tá? Então, podemos trabalhar dentro do script ou trabalhar diretamente aqui no terminal aqui, se você estiver utilizando o Bash mesmo, tá? Então, são duas formas aí de se trabalhar. Por isso que eu gosto muito de Bash. Nós vamos ver que com isso que nós estamos aprendendo, vai chegar uma parte lá na frente do curso que muitas vezes você consegue fazer muita coisa com o próprio Bash, tá? Então eu vou estar mostrando isso em várias aulas aí, onde nós não chegamos nem a criar um script, nós simplesmente vamos montando aqui comandos com for, tal, com bash aqui, rapidinho, em uma linha, você resolve o seu problema aí que às vezes você dependia de uma ferramenta, entende? Então isso é bem legal. Na próxima aula nós iremos aprender a criar um script para varrer a rede aí e descobrir os hosts ativos, ok? Então até mais, pessoal.